Começando hoje mais um Papo e Louvor, hoje o Papo Louvor 008, e eu tenho aqui o privilégio e a honra de poder receber no Papo e Louvor 008 uma jovem que é empreendedora social, bacharel em Direito, funcionária pública do Tribunal de Justiça do Estado e faz parte da diretoria do Instituto Francisco Magno Nunes. Eu estou aqui hoje com a Bruna Lorena Nunes. Seja bem-vinda ao programa Papo e Louvor, Bruna. Queremos que você se apresente e fale para os nossos amados telespectadores, nossa audiência, a honra e o privilégio de poder estar aqui essa noite conosco. Muito obrigada, pastor Marcos. É uma alegria, uma satisfação estar hoje aqui no Papo e Louvor. Fico honrada, com o convite que recebi e a oportunidade de compartilhar com todos vocês, aqui com o pastor Marcos, um pouco da minha história, da minha trajetória e também um pouco das atividades, que hoje desenvolvemos aqui no município de Barcarena, como o pastor falou. Meu nome é Bruna Nunes. Eu sou natural de Belém, mas nascida... Eu e você. Como muitos aqui na cidade, Vila dos Cabanos, Barcarena em si. Como muitos, nasci em Belém, mas desde criança, nascida e criada, filha adotiva aqui dessa terra, que tenho de coração, meus irmãos também. Eu sou filha do meio. Tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo, que é a Rafaela e o Lucas. E sou filha do pastor in memoriam, Francisco Magno Nunes, e da pastora Laurita Nunes também. Bruno, eu queria que tu falasse um pouco da tua infância, do teu convívio com teus pais. O teu pai, em memória, era um pastor, e a tua mãe é uma pastora hoje. Eu queria que tu falasse um pouco dessa infância, desse lar cristão, como foi a tua educação, como foi a tua infância, porque eu sempre digo aqui, quando a gente conversa com as pessoas que Deus traz aqui ao Papo e Louvor, que, sinceramente, hoje eu entendo um pouco o que o Peter Pan pensava, Porque eu fase boa, viu? Então, fale um pouco da sua infância para nós, para a nossa audiência do Papo e Louvor. Então, a minha infância aqui, Vila dos Cabanos, Vamos falar de Vila dos Cabanos. Exatamente esse mundo cor-de-rosa, que as crianças da década de 90, Chegou aqui com quantos aninhos, Bruno? Na verdade, eu só nasci em Belém. Uau! Meus pais já moravam aqui. Meu pai veio em 84. Ele tinha acabado de se formar... 40 anos atrás. 40 anos atrás. Ele veio em 84, tinha acabado de se formar na antiga Escola Técnica, hoje FPA. Que era a Cefet, Que era a Cefet, Que era a Escola Técnica Federal. Ele fez um curso, foram escolhidos, selecionados 20 alunos, foram para o Rio, mas já com a intenção, já era para vir para Albras, para a instalação. Já havia para o Projeto Albras da Vaga, Projeto Albras, Aluno Norte. Então, ele, quando voltou do Rio, já veio direto para Vila dos Cabanos, aí... Recém-casados, meus pais eram muito jovens, meu pai com 21 anos, minha mãe com 20. Passaram só um tempinho em Belém, logo vieram para cá. Então, assim, isso em 84, em 86 veio a minha irmã Rafaela, nasceu. Também só nasceu em Belém, mas já morava aqui. Então, assim, era aquela origem da Vila dos Cabanos, Rua da Lama, que a Germana Aranha, Rua da Lama, viu? Olha, quem está ouvindo a gente, para quem não sabe, nós temos uma rua que é uma das avenidas principais aqui da Vila dos Cabanos, e ela tem um apelido carinhoso de Rua da Lama. E eu, quando cheguei aqui, eu não entendia. E depois que eu fui saber da história. Pois não, Bruna? Então, era exatamente isso. Inclusive, a primeira casa que meus pais moraram era exatamente na Rua da Lama, porque realmente era lama mesmo, pelo que eles falam. Meu Deus. Eu só nasci em 89, nasci em Belém, vim já criança, então cresci nesse ambiente saudável. Eu digo assim que eu fui muito privilegiada por Deus com a minha família. Na época, nós
Não éramos cristãos evangélicos, né, ainda. Mas já professava a fé em Cristo, né? Professávamos a fé em Cristo e tive uma infância muito saudável, muito ao lado dos meus irmãos, assim, de comunhão entre as famílias. Sempre nós conversamos isso, né? E até com memórias muito saudosas, né? Porque Natal, Ano Novo, as festas que aconteciam, toda a comemoração, final de semana, sempre eram as ruas reunidas. Então, eu vivenciei muito. Era assim, brincadeira com as crianças da rua. Logo, todo mundo era amigo de fábrica. Todo mundo era amigo de fábrica. E final de semana era certo, né? Confraternização, churrasco, Natal. Era a rua toda, né? Muita gente de fora, então às vezes não viajava, então reuniam as famílias. Então, eu vivia assim um ambiente muito familiar. E sobre como foi nosso encontro, né? Genuíno com Cristo. A minha mãe, em 2003, ela começou, né, a frequentar, né, a igreja evangélica e tudo mais. Logo sentiu no coração esse desejo, né, esse anseio de uma conexão mais profunda, né, com Deus. Se converteu, confessou Jesus em 2003. Em 2004, eu fui a segunda, né, de casa. Que bacana. Eu tinha 14 anos, era adolescente. Uma adolescente. Eu era adolescente e tive essa oportunidade, né, assim, de ter uma juventude, assim, realmente. Você falou na tua adolescência, né? Você se tornou uma cristã evangélica na sua adolescência. Mas eu queria falar um pouco aqui para a gente entender. Hoje você é uma bacharel em Direito, funcionária pública do Tribunal de Justiça. E eu sei que muitas pessoas que vão ver o nosso podcast são jovens, são pessoas que têm perspectiva, que têm sonhos. E eu queria que tu falasse um pouco assim, desse teu caminhar para Cristo, mas também de ter a disciplina, a autodisciplina de ter que estudar, de ter que pensar numa carreira lá na frente. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência e deixasse uma palavra para quem vai nos ver nesse sentido, porque a nossa juventude, ela precisa entender que a gente pode, a gente não deve desistir. E você é um exemplo, você é uma doutora, uma bacharel em Direito, funcionária pública do Tribunal de Justiça do Estado. Entendeu? É uma pessoa que a gente pode dizer, apesar de ser jovem, bem-sucedida pela tua posição. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Jesus Cristo te ajudou com certeza nessa caminhada, mas eu queria que tu contasse um pouco da tua experiência. Foi assim, né? Cresci, né, na vila quando completei 17 anos, né? Aí eu tive a oportunidade de ir para Belém, mas assim, não foi com todas as regalias de uma estudante. Eu tive que realmente fazer a minha parte. Morava longe do meu colégio, tinha que acordar às 5h30 da manhã para pegar o ônibus 6h10 no máximo, para chegar no centro. A minha filha fazia isso até ano passado. Então, eu morava na Augusto Montenegro, estudava ali na Castelo Camundurucus. Uau! Então, era assim, ia no ônibus, assim, tipo um sanduíche, né? Sem ter onde me segurar, com um monte de livro e tudo. E, às vezes, eu ia chorando, porque eu não sabia andar em Belém na ocasião, eu não tinha nenhuma experiência, tive que aprender na marra a andar. E, na época, eu fui morar com a minha avó. E ela já tinha 80 anos. Então, meu Deus. A lógica, ela foi Vó inversa. Paterna ou vó materna, Bruna? Vó paterna. Augusta, nome da minha avó. E Memória também. Então, a lógica foi inversa, porque a gente pensou assim, a Bruna a avó dela, Augusta, vai cuidar da Bruna, mas na verdade foi o inverso. Foi estudar e ainda foi cuidar da avózinha. Apesar dela ela ainda ser assim, uma senhora na época com 80 anos, mas muito ativa, ela gostava de fazer as coisas, sair para feira, cozinhar, mas quando eu cheguei, ela já começou a ter alguns problemazinhos e a dificuldade de locomoção, tudo um propósito, né, Bruna? E tudo. Então, eu com 17 anos, eu comecei a cuidar dela. Então, aí que eu vejo que quando a gente tem, assim, um propósito, por mais que a gente não entenda, porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 17 anos. Então, quando a gente tem um propósito, o propósito, ele sempre te percebe, ele te alcança. Então, ali com 17 anos, eu comecei a servir as outras pessoas. Que bom. Que hoje eu entendo que é o meu propósito de vida, de servir outros através dos meus dons. Eu comecei a servir, levar para o médico, quando ela ficava doente, assim, tinha que perder aula, porque eu tinha que ficar no hospital, geriatra, clínico. Então, eu ia para todo lugar, levava ela. Então, eu comecei a cuidar da minha avó.
E no ano seguinte, né, passei na faculdade, né, na ocasião, tinha passado na UNAMA e na UEPA. Mas como eu queria direito mesmo, eu optei, e meus pais fortemente me recomendaram a continuar no meu sonho, né? Então, assim, eu penso que... Isso é importante. Os pais te entusiasmaram, te ajudaram a continuar focada no teu sonho. Então, eu penso assim que uma das chaves, né, para você, jovem, que de repente está pensando assim, está naquela fase de ter que escolher assim, uma vocação, ou às vezes não descobriu, primeiro, identifique seus dons e habilidades. Verdade. É a primeira chave. Isso é muito importante. Identifique aquilo que é a sua paixão, aquilo que move o seu coração. Porque hoje, na educação tradicional, pouco é incentivado a identificação de dons e habilidades. Às vezes, a pessoa ela pode não ter aquela habilidade na matemática, na física, na química, na língua portuguesa, mas é uma pessoa que tem uma boa oratória, um rapaz, uma moça que tem um desempenho atlético. E, na verdade, a nossa educação brasileira pouco identifica esses outros... Eu não consigo ver a educação brasileira proporcionar para o estudante uma identificação do talento dele. Né? Então, Tem muito isso nos Estados Unidos e na Europa. Isso, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, o jovem ele é muito taxado pela sua nota. Se você tirou 5, você é um aluno ruim. Aí o aluno, a gente, né, como adolescente jovem do Brasil, a gente cresce e não sou bom em nada. Não sou bom, não tiro essa nota boa. Então, você que está tendo a oportunidade, que está nessa fase para identificar qual é a minha vocação, qual é a minha missão profissional, primeiro, olhe para as suas habilidades, seus dons. Né? Aquilo que você faz bem, né? Que naturalmente flui. Naturalmente flui, ou aquilo que você, de repente, com o tempo, acaba desenvolvendo, né? Uma habilidade, você, às vezes... técnica, que é a repetição, você vai até se aprimorar, vai se aperfeiçoando e se torna bom naquilo, né? Às vezes, até mesmo com rede social, né? Que é algo que está super em voga e que os jovens gostam muito. Às vezes, tem uma habilidade excepcional para editar um vídeo para criar para captar uma imagem e para transmitir conteúdo, algo de valor, né? Então, assim, isso já é um bom indicativo. Aí você começa a identificar. No meu caso, eu sempre, como jovem, gostava muito da leitura, né? Sempre fui muito analítica, assim, de detalhes e sempre gostei também da parte da comunicação e o direito me fascinou, assim, quando eu entrei, aí eu cheguei a cursar 2 faculdades ao mesmo tempo, era direito e terapia ocupacional, que é uma inverso da outra, oposição, né, diametralmente opostas. E eu logo via, assim, no primeiro trimestre, eu vi assim, não, é direito mesmo que eu quero. Que bom. E ao lado disso, além de identificar os seus pontos fortes, né, suas habilidades, dons, eu digo que você, como jovem, se municie, esteja perto de bons conselheiros, de pessoas que lhe deem a direção. Pessoas mais maduras, que na jornada da vida, de repente, já estão à sua frente. No caso da tua experiência, tu sai daqui uma adolescente, uma jovem cristã evangélica, ainda nova convertida, com 3 anos, né? Vais para a casa da tua avó, de repente lá... Tu sai de perto dos teus pais, da comida da mamãe, para ir viver na capital, naquela loucura de ter que estudar e, como você falou, Bruna, ter que cuidar da sua avó, certo? Aí, teve uma hora que você pensou em desistir? Muitas. Muitas vezes. Uma ou muitas? Muitas vezes, Pastor Marcos, porque, como eu falei, né... Tive aquelas dificuldades de mudança de cidade, né? Naquela fase da... Você ficava a semana toda para lá? A semana toda. E como Só vinha nas férias ou não? Eu feriados? vinha, assim, uma vez no mês para cá, porque a minha avó já era muito idosa, então ela não tinha condição de ficar sozinha e também não tinha condição de atravessar, né? A gente diz assim, de barco. Era muito, muito penoso para ela, né? Então, eu pouco ficava... Então, assim, mudança de cidade. Quem cresceu em cidade pequena, né? Como aqui em Barcarena, ter que ir para uma cidade grande sem saber andar, sem saber
saber muitas informações, ter que fazer um deslocamento muito, Não, eu extenso, sei o teu né? deslocamento naquela época. Isso há mais 10 anos? 12 anos atrás, né? Já era difícil. Hoje está pior, viu? Quero te dar essa triste notícia, que hoje o trânsito na nossa capital, ele é terrível. Uma das coisas que eu não sinto saudade de continuar, de voltar a morar para Belém, eu amo o trânsito de Barcarena. É verdade. Então, assim, para mim, eu pensei várias vezes. Então, quando eu falo assim, tenha pessoas, às vezes você pode dizer, né? Se for um jovem ou adolescente, você, né? Que pode estar se perguntando, né? Ainda não sei a minha vocação, como eu faço para identificar, né? Aí eu dei uma primeira dica, né? Identificar as habilidades, dons. A segunda, se municiar, né? De pessoas, de bons conselheiros. No meu caso, foram os meus pais. E a tua avó também? Também, muito. Porque mesmo com todas as dificuldades, ela fazia toda aquela questão, sabe, de fazer o café para mim. Aí vinha com a comidinha de vovó. A minha sogra faz isso hoje pro meu filho, Caio. E, Bruna, a minha sogra acorda às 5 horas da manhã para preparar o café. É exatamente assim. E os meus pais, assim, quando eu estava na dúvida, eu pensei por um momento não fazer direito, porque eu achei que eu não fosse conseguir passar. Então, eu cogitei fazer outras áreas que eram menos concorridas no vestibular. E aí, eu lembro até hoje do dia que eu liguei para o meu pai, assim, eu acho que era o último dia de inscrição. Na época, não era o Enem, era a prova PSS. PSS e o Procel, né? Que o EPA e o FPA. E aí, eu liguei, aí eu falei, pai, não vou fazer mais direito, fazer ou esse curso ou esse outro curso, porque eu penso que eu tenho mais chances e tudo. E aí, naquele momento... Seu Francisco já era pastor? Ainda não. Era um obreiro, servo de Deus. Servo de Deus e tal. Já tinha confessado Jesus e ele, assim... Aquela palavra que, num momento, assim, parece dura, mas anos depois eu compreendi a importância que aquela palavra, ela Aquele mudou... direcionamento. O meu destino. Porque ele foi, assim, bem enfático. Falou assim, Bruna, se você... Primeiro, eu penso que você tem que fazer porque eu vejo que é o que você gosta, é o que você tem se dedicado até aqui. E outra, se fosse para fazer... para a gente ter toda essa mudança de vida, eu não teria mandado você para Belém. Ficaria aqui mesmo. Ficaria em Barcarena. E tal. E aí, aquela palavra dura que quando a gente recebe, a gente não entende. Mas como você bem falou, Bruna, e quem está nos vendo e nos ouvindo, que é a hora que não é só... É quem nos ama nos dando a direção, ainda que seja... Porque eu tenho certeza que eu sou pai também de um jovem que faz faculdade em Belém, mora em Belém, né? A minha filha concluiu o curso técnico dela e veio para cá. E é aquele direcionamento que dói tu falar mais em ti do que no filho. E ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe, mas dói muito em nós. Mas você você tem que fazer, você tem que continuar. Você não pode desistir. E depois tu vai conversar com a esposa e diz, caramba, então provavelmente... provavelmente... Para o meu pai também foi penoso, Com certeza. Eu sou pai, eu tive que conversar com meus filhos na nossa vinda para cá e ter atitudes que eles não entenderam, mas não, você vai concluir. Então, eu penso assim que aquele direcionamento, ele foi uma palavra, né? Mudou assim o meu destino, porque foi algo que ficou impresso dentro de mim, né? Que bom. Eu falei assim, então vou fazer. Aí, me inscrevi e tal, deu tudo certo. E, aí, de novo, a segunda situação, porque eu queria o FPA. E eu estava estudando pesado, né, para o FPA e tudo. E quando eu fiz o vestibular, eu passei na UNAMA, e tinha uma outra particular que eu passei, e na UEPA. Aí, na UFPA, eu fiquei por 80 décimos. Meu Deus! E aí, eu falei assim, nossa, não, eu faço cursinho ano que vem de novo, porque eu tenho certeza que se... Agora vai e tudo. Mas meus pais, eles tinham um entendimento assim, bom, minha filha, eu te recomendo fortemente a prosseguir. Prossegue na UNAMA e tudo, a gente vai fazer um esforço para você não se atrasar, né? Sempre pai pensando no melhor para o filho, eles não queriam que eu me atrasasse nos estudos, com certeza, né? Então, então, comecei a minha jornada. Então, foram 5 anos, né, do curso de Direito, que também eu tive os meus desafios. E dentro da faculdade, né, como jovem cristã, eu tenho algo, assim, muito, muito, assim,
especial, né, para falar, né? Porque... então conte, né? A gente quer ouvir. A gente está aqui para ouvir você, dona Bruna, por favor. Exatamente, porque dentro da faculdade a gente vê de tudo, né? Todos os tipos de pessoas, caráter, né? Ideologias, hábitos, enfim. E eu penso que foi assim, sempre foi o cuidado de Deus, né, com a minha vida. Porque eu sempre pensava assim, primeiro no esforço que os meus pais estavam fazendo para me manter em Belém. Que bom. Pensava muito nisso e também das consequências de repente, fazer algo errado, né? E fraquejar nos teus princípios, né? Nos princípios. Então, assim, eu via a mão de Deus, assim, todo momento, assim... Eu era muito incentivada, assim, o pessoal não entendia, né? O pessoal da faculdade. Mas, Bruna, por que tem que ir todo final de semana para a vila? Porque eu sempre falava, não, final de semana eu tô indo para a vila. Aí, por quê? Eu falei, não, porque meus pais moram lá, então eu vou para a vila. Então, assim, Eles assim, não entendiam... Não entendiam. O teu propósito de querer vir para a vila, mas não. Tu dentro de ti sabias o porquê. E aí eu falei, não, vou para a vila. Então, assim, hoje, meu pai já não está mais aqui, né? Assim, eu digo sempre que, na minha postura como filha, eu não tenho arrependimentos. Assim, porque eu aproveitei todos os momentos possíveis com meu pai, com a minha família, nos divertimos muito, passeamos, choramos também, mas eu digo assim que na nossa jornada familiar, sem eu colocar assim, 95% de alegrias, uns 5% só de momentos ruins. Bruna, formou, recebeu o canudo, botou o anel, fez o OAB, e aí você fica em Belém ou vem embora para cá? Fico em Belém. E aí... No finalzinho da faculdade, para ver, né, que os conselhos, os bons conselhos, principalmente se forem de pais, eles ficam realmente dentro do coração e fazem a diferença, porque no último ano do curso de Direito, a gente já pode fazer, né, a prova da OAB. E a minha primeira prova eu não passei. Uau! Não passei, mesmo me esforçando e tudo. Eu estagiava de manhã. De tarde eu ia... Estava preparando TCC? Aí eu estagiava de manhã fazendo TCC, de tarde eu ia para a faculdade e à noite eu fazia cursinho para a OAB. Ou seja, eu chegava em casa às 10h30 da noite. Meu Deus. Continuando morando no Augusto Montenegro. Eu já morava um pouquinho mais próximo, já tinha mudado depois que a minha avó ela veio para cá, para Barcarena, por causa da saúde mesmo. Mas chegava às 10h30, aí o que eu fazia? Eu falei assim, o único tempo que eu tenho para estudar é não chegar em casa. Então eu estudava assim... Quando era a época da OAB, de 10h30 até umas 2 da manhã, mais ou menos. No outro dia acordava. 6 horas. 6 horas para 7 horas, 7h30 já está indo para o estágio. E quando eu reprovei na OAB, o meu pai ele falou algo interessante, que ele disse assim, Bruna, pense em algo que você não fez da primeira vez. Aí eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, pai, eu não li a CLT toda. Eu acho que isso vai me ajudar na hora da prova. Ele disse assim, então, nessa segunda vez, faça aquilo que você não fez. Interessante o conselho dele, né? Que você não fez, porque você tem que fazer algo diferente, fazer algo a mais, para se destacar, não em relação aos outros, mas em relação a você mesmo. E... Como eu falei, né, meu tempo era corrido, era puxado, né, como a gente diz. E o único tempo que eu tinha era para estudar no ônibus, nos meus deslocamentos, e final de semana, quando eu vinha para cá, para a vila. E aí eu comecei a fazer isso. Estudei, li toda a CLT. Quando eu cheguei na prova, incrível, a habilidade porque na segunda fase da OAB, a gente tem a prova prática. E a prova prática, a gente já responde as perguntas e faz uma peça prática, né? A peça eu sei. A peça prática. E aí, na hora de manusear a diferença entre a primeira prova que eu fui reprovada e a segunda, ela foi incrível, assim. E foi um insight que, com a maturidade que eu tinha na época, eu jamais teria pensado nisso, de fazer aquilo que eu não tinha feito da primeira vez. E eu vejo o quanto isso fez diferença, porque... Deu tudo certo, né? Fui aprovada, tirei uma nota boa. E isso já foi no finalzinho. Antes de formar, eu já estava com
o certificado da OAB. Aí eu estagiava na OAB. Estagiou na OAB mesmo? Do Pará, na seccional. Eu estagiava. Era o Dr. Jarbas Vasconcelos? Era o Dr. Jarbas. Foi Dr. Jarbas Vasconcelos. Meu chefe durante praticamente 2 gestões, né? Eu era estagiária e, na ocasião, eu estagiava na assessoria jurídica. E o Rômulo, que hoje é meu colega de tribunal de justiça, que eu tenho uma gratidão profunda por ele, ele era meu chefe, ele já era advogado, e aí ele perguntou: Bruna, quando tu terminares, tu tens alguma ideia do que queres fazer, vai advogar, tem alguma proposta, algo? Eu falei assim: Rômulo, eu sou a primeira advogada da minha família, entendeu? Eu não tenho nenhuma indicação, não tenho proposta. Ele disse: não, porque se tu aceitares, tu já está com a prova da OAB, assim que tu pegares o certificado da faculdade, eu vou pedir a tua contratação como advogada. Aí eu fiquei muito feliz, né? Eu muito penso feliz. Assim, Bruna, deixa eu fazer um comentário assim. Como Deus coloca as pessoas certas, né? Na nossa vida, no nosso caminho, para que a gente possa cumprir o propósito dele. Você falou, é a primeira advogada da família. Sim. Né? Então, eu imagino que quem já tem advogados na família, a gente tem na família da minha esposa, tem delegado, tem advogada, tem pessoas da área jurídica já desde Teresina, que ela é de Teresina. Mas, assim, quando a gente é da fé no Deus vivo, que a gente crê em Jesus Cristo, é interessante como Ele vai nos guiando. Ele vai nos direcionando, Ele vai levantando pessoas, Ele vai colocando pessoas, e essas pessoas, sem saber, elas vão sendo usadas por Deus para nos ajudar a cumprir o propósito de Deus. Você falando isso daí, eu imagino quem vai ouvir, quem vai ver, quem vai estar vendo, né? Vai ficar pensando, talvez esteja passando por uma mesma situação igual a tua, e eu não tenho nenhuma dúvida, Bruna, e você que está aí do outro lado. Deus está usando alguém em teu favor, você pode ter certeza. Você não está vendo o Papo Louvor 008 em vão. Deus está usando o testemunho dessa jovem para falar contigo, para te dizer, da mesma maneira que eu fui com ela, eu sou contigo. Exatamente. É forte isso. É forte porque eu vou falar logo mais, né, um pouco do Instituto, né, da nossa história. Vamos chegar lá no Instituto. Mas eu realmente creio profundamente que Deus, ele é especialista em transformar, né, os nossos desertos da vida em mananciais. É verdade. Em mananciais de vida, né, que vão jorrar através das nossas vidas, através daquilo que o Senhor transforma, ressignifica, né, nas nossas jornadas. E Deus usou o Rômulo. E aí comecei a trabalhar. De lá, fiquei 6 anos, né, na assessoria jurídica, 2 anos como advogada. Quando o Rômulo saiu, aí é interessante que o Rômulo saiu para estudar para concurso. Foi fazer concurso. Foi fazer concurso e eu continuei. Mas aí Rômulo sai, Dr. Jarbas, né, que a gente falou, me chamou. Bruna, eu quero que tu fiques como assessora jurídica, porque o Rômulo tá saindo e tudo. Aí bateu aquele medo, né, porque eu achava assim que eu não ia dar conta, que era uma responsabilidade além da minha capacidade, mas aí eu aceitei. Era o gigante, era o Golias. Exatamente. Era o Golias que Deus colocou na tua vida e tu não sabia. Não sabia, e eu aceitei o desafio, né, e aí permaneci, né, dos 6 anos, 2 anos como advogada, 4 anos como assessora, e aí passamos pela gestão do Dr. Jarbas, depois Dr. Alberto Campos, e aí nesse meio tempo, eu sempre falava que eu tinha o pessoal falava assim, Bruna, tem vontade de fazer concurso? Aí eu falava assim, olha, eu tenho vontade. Aí o pessoal perguntava, qual é a carreira que você quer? E eu sempre falava, eu gostaria de seguir a carreira de tribunais, analista de tribunais. Sempre foi o que eu falava. Só que eu sou muito grata, né, pelo período todo que eu fiquei na UAB e tudo. Aprendi, foi a minha escola da vida profissional, a prática. A prática depois da sala de aula foi a UAB. Tudo que eu aprendi, assim, de base, de advocacia, foram com essas minhas referências, né, que eu tive. Rômulo, Dr. Jarbas, Dr. Alberto, de diretores, porque é o centro da advocacia, então eu tinha contato com conselheiros, presidentes de comissões. Então, assim, para mim, eu tinha 22 anos. Foi, assim,
a minha base mesmo, aquela escola. Mas eu tinha a vontade de alçar voos maiores, de fazer um concurso, mas eu tinha uma jornada assim bem puxada, porque eu era assessora, então era um cargo de comissão, de confiança. Então, entrava muito cedo, saía muito tarde. E aí eu falei assim, agora. Aí saiu 2014, edital do TJ. Vou fazer o concurso. E agora? Não tenho tempo para estudar. Foi a primeira coisa que eu falei. Aí tá. Aí depois eu reconsiderei. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer, não vou deixar. Sempre com esse feedback dos pais, da dona Laurita e o seu Francisco, sempre aqui, olha, sempre filha, vai por ali, vai por ali. Sempre me incentivando. Com certeza com os joelhos dobrados, orando. Com certeza. A minha mãe, inclusive, pastor Marcos, isso eu sempre lembro, porque ficou marcado assim para mim, né? A minha mãe, eu era estagiária, eu nem sonhava ainda trabalhar na OAB, nem sonhava passar num concurso do tribunal. Toda vez eu era estagiária, a gente passava ali no Almirante Barroso, na frente da sede do Tribunal de Justiça. Você sabe que eu estudei ali quando era o Colégio Lauro Sodré, eu e a minha esposa. Nossa! Tempo saudoso, uma história ali, né? Eu tenho amigos que trabalham lá. E a minha mãe, ela sempre levantava as mãos e profetizava sobre a minha vida. Amém. Sem nem... Ou seja, Você que está aí do outro lado. Tá vendo aqui, né? Exatamente. Fé é crer sem duvidar. E a minha mãe, ela creu sem duvidar e profetizou sobre a minha vida. Ela dizia assim, em nome de Jesus, a minha filha um dia vai trabalhar aqui nesse lugar, nesse tribunal, ela vai ser uma servidora e tudo. E hoje eu vejo a materialização do que a minha mãe profetizou sobre a minha vida. Olha aí. Agora, a gente viu todo esse caminhar, né? Uhum. Mas quando foi que veio a pandemia? Uhum. E a pandemia foi algo, assim, muito difícil para a sociedade em geral, não só no Pará e no Brasil, mas foi em todos os continentes. Nós tivemos em 2020, fomos surpreendidos pelo SARS, né? Pela Covid-19. E dentro desse assunto, a gente sabe que na tua vida, na vida da tua família, seu Francisco, dona Laurita, teu irmão, tua irmã, todos vocês, como a minha família, a família do Caio, nós fomos surpreendidos por algo que nós nunca tínhamos vivido, a nossa geração, nem a geração dos nossos pais. E eu queria que tu falasse um pouco dessa tua triste experiência, mas que é um dos motivos de você estar aqui hoje conosco, porque você vai falar também do Instituto. Uhum. Mas eu queria que você falasse, o pré-instituto é a Covid, né? Sim, é o panorama, né? E eu queria que você falasse um pouco, como é que foi? Formou, aí estava aqui o pastor Feliz, a pastora Feliz. Tem um projeto da livraria. Exatamente. Vamos pôr a livraria antes da... Livraria, né? A Livraria Vitoriosa, né? Casa Gospel. Casa Gospel. Aqui de Barcarena. De Barcarena. Foi uma visão, né? Dos meus pais. Meus pais, há 12 anos atrás, a gente está no mercado gospel daqui da região. E foi uma visão, né? Que meu pai recebeu de Deus de que nós deveríamos abrir um negócio e que esse negócio ele seria para abençoar a cidade e que a gente não ia oferir lucro no sentido de sobreviver desse negócio. E aí você pensa... ele pensou... imagina aí comigo, você que está aí do outro lado, e aí, Caio. Tem uma filha advogada, mano. Não, senhor, vou montar uma livraria e a advogada vai me ajudar. Eu imagino. Tô brincando. Não, foi assim. A minha mãe falou assim, o quê? Vou ter que sair... Porque a minha mãe trabalhava na educação, né? Então, na área da educação. Da educação, tinha um trabalho formal, aquela coisa. E aí, Deus falou com meu pai que a gente deveria fazer isso. Sempre ele fala com a gente e confirma através delas. E aí, teve a resistência inicial, né, da minha mãe, mas depois Deus confirmou no coração dela, né, que nós deveríamos fazer isso sim. Olha, a Livraria Vitoriosa, para quem não sabe, é na rua Germana Aranha Antiga, Rua da Lama, exatamente, bem ao lado da Igreja do Evangelho Quadrangular, antes da Delícia. Exatamente, essa localização, né, para quem não nos segue nas redes sociais, o Instagram da livraria é @Livraria Vitoriosa. Anota aí. Instagram e Facebook também, Livraria Vitoriosa. E nós estamos há 12 anos no mercado. Nós temos linha carro, né, a linha de frente, né? Carro-chefe, Bíblias, livros, artigos para as igrejas,
decoração, presentes, Presentes, camisas, mimos, camisas, né? Bem variado. E assim, essa foi a visão dada por Deus para o meu pai. Seu Francisco. Que o propósito da Vitoriosa seria ser fonte de conhecimento da palavra de Deus. Em Barcarena. Para Barcarena, para o Brasil e para as nações. Amém. Então, assim, nós continuamos no legado, porque foi algo que Deus inicialmente deu ao meu pai, uma visão desse negócio. O meu pai começou a se inteirar, a pesquisar tudo sobre o ramo e foi um empreendedor, né? Com uma missão divina e iniciamos, minha mãe sempre do lado, apoiando. Então, até hoje, né, a minha mãe... A base de família foi, graças a Deus, muito consolidada, né, Bruna? Graças a Deus, assim... Viveu num lar onde a família, a base da família, pai, mãe, irmãos, era um pelos outros, né? Era ou não é? E é interessante que a gente sempre entendeu que Deus sempre tinha um propósito muito especial, assim, para trabalharmos com famílias. Então, nós tínhamos a Vitoriosa, hoje nós temos uma extensão da Vitoriosa, que é o Café Vitoriosa, que é um devocional em forma de meditação bíblica. Inclusive, pastor, quero lhe convidar... Mas eu? Será? Quero lhe convidar para participar do Café Vitoriosa. Vai ser uma honra eu poder ir, com certeza. Uma meditação bíblica. O Caio, que é o nosso filmmaker. O nosso Caio aqui, está Caio aqui é o nosso presente. diretor, é o idealizador do Papo e Louvor. Também é o nosso filmmaker do Café Vitoriosa, né, Caio? E o senhor está convidado, é toda segunda-feira. Para mim é uma honra. Toda segunda-feira, uma meditação bíblica, né, não só para os clientes, mas esse instrumento a gente publica no Instagram. Ele tem alcançado pessoas, assim, até de fora, do Canadá, da África, amigos, pessoas que... Deus, ele é tremendo, ele nos surpreende, Bruna. E a palavra, ela é disseminada. Então, o objetivo, porque a gente sempre entendeu que o negócio... meu pai sempre falava isso. A Vitoriosa não é o negócio pelo negócio, não é a venda pela venda. Ela tem uma missão divina. Então, o propósito dela é ser um canal de expansão do evangelho. E nós somos apenas mordomos, né? Eu penso dessa maneira. Somos apenas servos. Apenas servos, mordomos, cuidando das coisas do rei. E somos instrumentos, né? Nas mãos do Senhor. E hoje nós temos esse projeto dentro da livraria, que é uma extensão, né? Para quem não conhece, está convidado no Instagram da Livraria Vitoriosa. Você pode assistir as edições que já aconteceram. A edição que nós teremos com o pastor Marcos. Em breve. Com a pastora Carla. Com a pastora Carla. Carla Meleiro, nossa pastora que esteve lá, né? Nesta última semana, a pastora Carla Meleiro. Pastor Paulo Meleiro. Paulo César também? Já participou algumas vezes conosco também. E está sendo, assim, algo que nos enche de contentamento poder fazer esse projeto. E nós estávamos falando sobre o início, né? Livraria Vitoriosa. Meus pais estavam no auge do ministério, casados para sempre. Trabalhando com família, casamento, que a gente sabe que é um ministério muito abençoado. Você que já participou do Ministério do Casados para Sempre ou foi convidado a participar. Eu queria que a Bruna desse aqui, rapidinho, aqui uma palha do que ela viu os pais dela fazendo através do Ministério do Casado para Sempre. Assim, primeiro de tudo, assim, o que vem na minha mente é o amor. O que ficou gravado no meu coração é o amor que o meu pai, juntamente com a minha mãe, tinham e a minha mãe ainda tem pelo ministério, por famílias restauradas, por famílias, né? Por casamentos. E assim, a nossa família, assim, a minha irmã hoje é casada, ela tem a família, né? Mas eu e meu irmão... Teu irmão ainda não é casado ainda também, não, que não somos, a gente sempre acompanhou. Assim, então, apesar de ainda não estar no casamento, mas a gente sempre serviu nas formaturas, estávamos ajudando ali na foto, a fazer algum ato de serviço que fosse necessário. Sempre envolvidos, né, no ministério. Sempre envolvidos e eu sempre vi muito amor. Assim, meus pais, sabe, desbravavam, iam fazer atendimento, às vezes os casais ligavam no meio da noite, quase de madrugada. Quando a gente é pastor, Bruna, existem certas situações que só o amor, pelo chamado que Deus nos dá e pelo ministério que Deus confia na nossa vida, que a gente faz certas coisas.
Por exemplo, hoje eu tenho um casal de filhos, né? Já são jovens, o meu filho tem 22 anos, minha filha vai fazer 21. E muitas das vezes a gente teve que deixar as crianças aqui com a avó, aqui com a tia. E eles não entendiam que eram crianças, né? Para ir fazer esse tipo de coisas que você viu seu pai fazer. Mas hoje, os nossos filhos são envolvidos no ministério. E hoje eles entendem o porquê que a gente tinha e às vezes a gente ainda tem que deixar eles em determinados lugares ou ter que dizer não para eles para poder dizer sim a um chamado de Deus. É um chamado. É um chamado. Trabalhar com pessoas e famílias é um chamado. Mas, Bruna, você foi criada, você viveu nesse ambiente e eu sei que esse ambiente te preparou. Mas você não estava preparado para o que a Covid, como eu disse ainda há pouco, trouxe, nem você, nem a sua família. Não. Mas isso que a Covid gerou vai gerar, através de ti, consequências boas na vida de outras pessoas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a perda do teu pai, do seu Francisco, do pastor Francisco. Como foi isso para a tua família? Qual é a lembrança que tu tem desses momentos, quando vocês viram chegar tudo isso e, de repente, está dentro da tua casa? O ano auge do ministério, né? Como eu estava falando, meus pais fazendo um trabalho belíssimo de... a linha de frente deles eram treinamentos. Então, não só em Barcarena, eles faziam treinamentos fora também de Barcarena. E, assim, formaram assim, um exército de casais juntos e treinamentos, lideranças e... Estudo, né? Verdade? Assim, compartilhamento. Mais ou menos em torno de 400 casais, né, com as formações, porque eles faziam as estatísticas e apresentavam para o Ministério, e a gente acompanhava isso. Então, nesse auge, 2020, chegou a pandemia, né? O primeiro baque, né, que nós sentimos, digamos assim, foi com a partida do pastor Ronaldo Vale, que era pastor também da nossa igreja. E também do Ministério Casados para Sempre. Do Ministério Casados para Sempre, enfermeiro, figura muito conhecida aqui em Barcarena, também de longa data. E meus pais, nossa, meu pai sofreu muito. Só para me entender um pouco, tu passou no concurso e aí ficou vindo, agora ficou vindo, tem a lancha, ou continuou morando em Belém? Não, foi assim. Aí depois que eu passei no concurso, eu fui lotada, né? Porque a região da minha lotação é Abaetetuba, que engloba 5 municípios. Aí eu fui para o mais distante. Fui lotada em Tailândia. Uau! Aí morei 1 ano e meio lá. Foi muito bom o período, né? Até hoje, amigos e tudo mais. Mas quando chegou a pandemia, que teve aquela suspensão dos serviços públicos, e relocações, né? Para quem ficasse próximo da sua casa, né? Suspensão. Eu saí de Tailândia achando que eu ia ficar 30 dias fora, porque a portaria dizia 30 dias de suspensão, e não voltei mais a morar até hoje. Estamos em 2024. E depois as instituições foram regularizando, né, com teletrabalho. E aí, quando foi institucionalizado dentro do TJ, eu solicitei o teletrabalho, porque eu entendi que era necessário ficar perto da minha família. Então, em 2020, março de 2020, eu volto para Barcarena por conta da suspensão das atividades nos órgãos públicos. Foi, eu não lembro bem se foi, acho que foi dia 15 ou dia 20 que o governador foi, exatamente, assinou a portaria. Eu lembro bem. Foi nesse período eu vim para cá. Então, assim, Deus, ele foi muito gracioso com a minha família, porque eu tive a oportunidade de estar o último ano da vida do meu pai bem juntinho, naquele aconchego, a gente vivendo, assim, momentos, sabe, em família, muito primorosos, sabe? Oração, de compartilhamento de mesa, de sentar. A nossa família é muito caracterizada pela mesa. Nós também. Mesa. Então, assim, as nossas refeições até hoje juntos. Aquele bate-papo, primeira oração em agradecimento para Deus multiplicar e mandar mais. Exatamente. E depois comer, bater papo, é quando vem aquela conversa, aquela brincadeira. Mesa. Então, a gente vivenciou muito isso. Momentos assim, sabe, de filme, diversão, oração. E aí, lógico, né? Preocupação, porque aí eu fiquei, assim, eu fiquei 3 meses sem sair de casa, literalmente, sem sair. Acho que nem no portão eu ia. A única pessoa que saía, como muitos homens, né, vivenciaram, o seu vivenciou, né? E, com certeza. Em casa era eu que saía. A missão de sair de casa, ter que ir ao mercado, ter que ir na farmácia, a pessoa ter que ir para a igreja. Eu estava na época com o pastor Paulo Bentson,
Então, eu tinha autorização, que em Belém teve barreiras, né? Que não tinha, eu tinha uma autorização dele para ir gravar os programas, fazer o culto online, e era gravado. Ficava. Para ficar, Interessante. Foi um tempo muito difícil. Foi muito difícil. Meu pai vivenciou isso. Então, ele saiu de casa, a gente com aquela preocupação. Perdemos o pastor Ronaldo Vale, que foi, assim, um grande sofrimento, assim, emocional para a gente, porque a gente sentiu a amizade, sentimos como a perda como corpo de Cristo, porque ele era pastor da nossa igreja também. A família muito amiga nossa, Sara, a pastora Maria e tal, a família toda, os meninos. E meu pai sofreu naquele momento, assim, com aquela perda, perdeu peso, passou mal no dia do falecimento. Mas continuamos, né, naquele ano todo ali, bem juntinho. Quando foi em 2021, né, janeiro, viramos o ano. Nesse meio tempo, a minha irmã mais velha, ela teve um aneurisma cerebral. Teve, na verdade, era MAVE, que é uma malformação arteriovenosa com aneurisma. Algo que nasceu, né? Uma malformação que pode dar em qualquer... Genético mesmo. Genético. Estava no final de semana fora, passou mal nesse passeio. Dores de cabeça intensas, sem saber o que era, 2 semanas, aí investiga. Eu sei que em 40 dias ela já estava indo para uma cirurgia lá no Porto Dias. Abre a cabeça? Não, graças a Deus não foi preciso. Pelo laser? Pelo catéter. Ah, tá. Ela fez a cirurgia pelo catéter, graças a Deus, foi um livramento de Deus. Então, assim, isso foi algo interessante. Isso foi logo em janeiro de 2021? Não, isso foi em outubro de 2020. No auge da pandemia. No auge da pandemia, a gente dentro do hospital, vivenciando isso. E com medo, porque o hospital era um lugar onde ninguém queria estar, né? Muito. E assim, era eu e a minha irmã ainda ficou uns 3 dias depois, mas como era só mulher podia ficar, né? Então, era eu e minha mãe dentro do hospital, UTI, depois ela desceu. A minha irmã é um milagre de Deus. A gente sempre testemunha isso, né? O milagre que o Senhor fez. E foi interessante porque nós clamamos muito pela vida dela, porque a gente tinha real chance de perdê-la, né? Pela gravidade. E é uma doença raríssima, né? Muito rara. Só o Papai do Céu mesmo, né? Só o Senhor mesmo. E a gente clamou e o Senhor nos respondeu com um milagre na vida dela. E aí eu lhe pergunto, aí você também já pode ter vivenciado essa situação e quando Deus diz não para o seu clamor, para suas orações? Porque o meu pai foi acometido com Covid em março de 2021 e ele ficou 44 dias na UTI. Ou seja, ele ficou até quase que maio, mais ou menos? Foi, nós ficamos... Ele entrou em março? Nós começamos a sentir sintomas em fevereiro, né? Final de fevereiro, início de março, eu lembro que no dia 3 de março... Ele não chegou nem a tomar a primeira dose de vacina ou tomou? Não chegou, já estava internado. Quando começou a vacinação para os grupos mais, né? Para a idade dele, porque começou primeiro para os mais críticos, mais idosos, as gestantes. Ele já estava no hospital quando começaram a vacinação. Poxa. E ele ficou a primeira semana sem nenhum sintoma. Quando... A segunda semana começou a gravar, internou. E foram 44 dias, assim, de provação mesmo, assim, de fé, de força mental, de força física. Quem visitava, né, mais era eu e a minha mãe, porque a minha irmã estava recém-operada. Estava em recuperação. Em recuperação, não podia ter contato hospitalar, né? O meu irmão não tinha tido Covid ainda. Então, quando ele foi ter só um tempo depois, só que quem tiveram os sintomas juntos, né, foi eu, minha mãe e meu pai. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu não quero ser incômodo, mas teu pai faleceu na época em que não podia ter velório, né? Não.
Isso é que é... Muito sofrido. Isso é que deve ter sido muito doloroso, né? Foi muito. Nossa, muito, muito, assim... Desculpa a pergunta, tá, Bruna? Não, assim... O pessoal que está vendo a gente aí, desculpa aí eu tocar nesse assunto, porque eu lembrei desse detalhe. Que eu também perdi um amigo em 2021 e eu só pude ir para o enterro dele porque eu sou pastor. Na época estava com Paulo Bentson, que era deputado federal. Eu acredito que eu ter falado isso, aí o pessoal do cemitério particular em Belém liberou eu e uma filha dele, e as 2 filhas dele para irmos. O genro não pôde ir, o resto da família. Só nós. Aqui foi muito sofrido, foi muito doloroso. Não poder a gente... Você estava em casa quando ele faleceu? Tinha alguém com ele no hospital? Ele estava na UTI, né? Ele estava na UTI, meu pai chegou a ter... Ele não chegou a sair da UTI, ele ficou 44 dias. Desses 44, 4 dias foram lá no apartamento e 40 dias na UTI, que eu acho que foi os 40 dias mesmo do teste. E ele teve melhoras, né? Mas também muito tempo de hospital. Deus preparou vocês? Tu diz assim, Bruna, que Deus preparou vocês para a partida do teu pai? Ou vocês tinham aquela esperança, aquela fé, aquela certeza que o teu pai sairia daquela situação? Porque teve pessoas que saíram, né? Assim, hoje eu tenho uma visão... Eu quero falar, antes de tudo, que quando meu pai faleceu, eu tive meio que um bug, assim, deu um bug na minha cabeça, porque eu questionei muito a minha fé, porque meses antes eu estava orando, né, pelo milagre, clamando, e eu vi a minha oração respondida junto com a minha família. Através da vida da tua irmã. Da minha irmã. 4 meses depois, meu pai fica... E aí eu pensei, assim, o Senhor vai se mover, o Senhor vai tirar meu pai dali, eu tenho certeza. E clamava, orava, de madrugada, acordava 4 da manhã, e, sabe, relógio de oração, aqueles relógios de turnos de oração, 24 horas funcionando. Sempre alguém da família, alguém da igreja. De 1 às 2 horas estou eu orando, das 2 às 3. Eram movimentos, assim, muito intensos, assim, que a gente percebia, assim, força das pessoas, dos amigos e tudo. Então, eu tinha a convicção de que o meu pai ia sair. E aí, por que eu falo? É o meu testemunho, né? De fé. Porque quando eu saí, eu achava assim... Não sei, eu fiquei meio travada para falar com o Senhor, porque eu já achava que eu não sabia mais orar. Aí eu comecei a falar assim, quando Deus diz não, aí eu comecei a perceber que talvez eu fosse uma filha mimada do pai. Né? Que não estava preparada para o não, né? Não estava preparada. A minha vida toda, eu fui acostumada sempre a ouvir o sim. A resposta do teu clamor, da tua oração. Exatamente. Agora, Bruna e pessoal que está nos vendo aí, vamos lá. Vocês passam por tudo isso. Aí vocês perdem o patriarca da família. Deus sempre é o nosso guia, mas aqui na Terra, ou é a mãe, ou é o pai, sempre tem alguém que nos dá a direção. Vocês perdem essa pessoa. Tu, tua irmã, teu irmão, tua mãe. Mas Deus pega esse momento difícil de vocês. Escuta isso aí, pessoal. A gente já está acabando, mas agora começa algo muito importante. Pega essa dor, pega essa perda. E aí... vai nascer algo que vocês não sabem, mas no coração de Deus já está tudo preparado, que é o Instituto Francisco Magno Nunes. Com que trabalha esse instituto dentro da tua dor, lá da perda do teu pai? Porque, como tu disseste, eu não estava preparada, pastor. Eu não queria. Eu não vi resposta. 4 meses antes, eu vi um milagre. Eu te pergunto hoje... 3 anos depois, que vocês tiveram a ideia, né? Porque o teu pai vai completar agora dia 14. Dia 3 anos. 3 anos, e logo depois você vai contar para nós aqui. Tu acha que Deus, escuta isso aí, tem usado tu e a equipe do Instituto para ser resposta para a vida de outras pessoas? Tu tem essa convicção? Com toda certeza. Profundamente. Eu quero que tu fale... O teu pai partiu. Vocês não puderam enterrar.
coisa triste. Eu acho que foi uma das coisas mais covardes que a Covid impôs à sociedade. A família não poder se despedir do seu ente querido. Amigos, como eu tive amigos que eu amava, que eu queria poder não abraçar aquela matéria, mas poder abraçar aquela família. E você não poder, mas ainda bem que nós temos a internet, tínhamos a internet, videochamada. Quando eu for lá, eu vou te contar uma experiência de videochamada. E aí, parece que o mundo acaba. Mas Deus diz, eu estou no controle. Assim como foi com a Vitoriosa, eu tenho algo através dessa família, da vida de vocês. E aí nasce no coração da família. Eu queria que tu contasse como foi que nasceu o Instituto. O Instituto, ele nasceu através da nossa dor, da nossa dor familiar, da história real vivenciada pela família de Francisco Magno. Família Nunes. Família Nunes. Então, eu tive esse pequeno questionamento, né, de fé, fiquei alguns meses me reencontrando, tendo que um reencontro comigo mesmo e com Deus, até que Deus usou, assim, Deus foi muito amoroso, porque usou muitas pessoas para serem canais de redirecionamento para os pastores. Pessoas como quem? Pastor Eldo, esposa? Com certeza, os pastores, a pastor Eldo, a pastora Cristina, que sempre estiveram ali ao lado da nossa família, e o pastor João também, que partiu pela Covid, ele chegou aqui em 2021. Ele partiu também. Mas quando ele chegou com a esposa aqui... Foi na época da dor. Na época da nossa dor. Eles eram um casal... Hoje ainda tem a sua esposa, né, a pastora também, e o pastor João e a pastora Odinete. Eles são um casal... Sabe por que eu estou te pedindo esses nomes? Porque essas pessoas são importantes para ti. São muito importantes. E tu és importante para a vida de muitas pessoas que vão ver esse programa. Então, o pastor João e a pastora Odinete vieram para cá como pastores missionários. Chegaram no momento da nossa dor, praticamente, e ele começou a auxiliar na nossa igreja. E ele fez algumas visitas junto com a sua esposa, a pastora Odinete, para reativar a nossa fé, que estava abalada. E eu lembro, assim, muito de momentos em que ele orou, assim, pela minha mãe, por mim, pelo meu irmão, pela nossa família junto, e reativou nossa fé. E através também de um movimento na nossa igreja que é de ativação espiritual, eram alguns encontros de ativação espiritual que o Senhor deu para a visão para o pastor Eldo. Naquele mesmo ano, nós começamos a frequentar, né, esses encontros da ativação espiritual 1, 2, e o Senhor ele foi começando a agir na minha vida, e eu comecei a ver que realmente existia um propósito. Havia um legado e uma missão, né, para continuar. Que nós deveríamos continuar, né, com essa missão. Assim, o meu pai deixou um rastro. E é o legado. As pegadas na areia, que né? a gente chama que é o legado, né? Que deixa a marca. E eu comecei a compreender, pastor Marcos, que existe uma diferença, né, entre o legado e a herança. A herança é aquilo que você deixa para alguém. E o legado é aquilo que você deixa dentro de alguém. Eu falei isso no dia que a minha avó, também em 2021, ela partiu. Ela não era minha avó biológica, ela era mãe do meu padrasto. Mas ela sempre nos tratou. E ela partiu. Ela não partiu de Covid, graças a Deus. Mas eu disse para os meus primos, para os meus tios que vieram, para os amigos, para o meu padrasto, para minha mãe. Eu disse, tem pessoas que vão deixar herança. Vão deixar algo para as pessoas. Mas a minha avó Josefa, ela deixou legado. Ela foi a primeira da nossa família, 50 anos atrás, da época da morte dela, a ter um encontro com Jesus. E ela deixou um legado de fé. De fé. Entendeu? Ela deixou para nós, em nós, o legado da fé. Então, e isso é muito importante. Eu já tinha dito essa frase que você repetiu agora e me veio à memória, porque eu também passei por esse momento, né, de perda, algumas vezes já na minha família. E é muito importante isso. Então, eu entendi nesse momento, né, essa diferença que eu comecei a perceber que o que nós tínhamos que fazer era só continuar essas pegadas na areia, porque as marcas estavam todas ali. Meu pai abriu o caminho, ele renunciou muita coisa, né, em prol da família. Um servo. De Deus e da família. Assim, eu digo que ele era à frente do tempo, assim, que hoje ele estava na vanguarda. Em muitos momentos hoje,
das decisões que eu tenho que tomar atualmente, junto com a minha família, a gente lembra assim... a gente já consegue imaginar, não, o meu pai, se o pai estivesse aqui... ele faria desse jeito, ele pensaria, ele não ia gostar disso, ele ia gostar daquilo, a forma que ele era, né? Organizado, né? Ele era matemático também, bem analítico e administrador, sabe? Um bom planejador. Então, assim, a gente tinha... Estrategista, né? A gente tinha algo para continuar. Eu tinha que continuar o meu trabalho. O meu irmão estava terminando a faculdade quando meu pai partiu para a Covid. Hoje, graças a Deus, meu irmão está fazendo doutorado já. Já terminou, terminou a faculdade. Graduou, mestrou e agora vai... Já está no doutorado, está cursando, está para Belém hoje. Então, assim, a minha mãe com o ministério, com a loja, ela não administrando. Abriu mão do ministério, não abriu mão da loja, não abriu mão do legado, né? E com um amor muito grande. Então, assim... A gente teve o nosso momento, sabe, que entra... Da caverna. Da caverna, né? Assim, me sentindo muitas vezes como Elias ali na caverna. Deixa eu dizer, Davi passou pela caverna, Elias passou pela caverna. E não vai ser você que está do outro lado e nem eu que não vamos passar ou que já não saímos da caverna. E assim como o Senhor falou para Elias, sai da caverna, eu também ouvi a voz de Deus pedindo para sair. Tem muitas coisas para te usar, né? Sai da caverna. E aí eu senti... essa direção do Senhor. Então, uma palavra também que ficou muito no meu coração também é quando na Bíblia fala que no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Então, aquilo me tocou profundamente, porque Uzias tinha sido um grande rei para Israel. E quando teu pai tinha sido um grande líder na tua família. Quando Ezequiel, ele fala que no ano da morte, ou seja, no ano de um sofrimento, de uma perda, de uma dor, ele teve um encontro com o Senhor, ele viu o divino, aquilo, sabe, me resgatou, assim, eu saí daquele momento de caverna e foi a palavra que eu recebi de que o Senhor ainda tinha muita coisa para fazer na minha família. Aonde nasceu essa inspiração? Vocês estão aonde? Me conta aí que eu quero saber. Então... Instituto, né? O Instituto... Como foi que ele nasceu? Você estava onde, tu e a família? A gente... Essa ideia. Esse insight, ele... Primeiro foi divino, que eu reconheço que foi o próprio Espírito Santo que nos deu essa visão. Eu sei. A gente estava sofrendo ainda muito, aqueles meses iniciais da perda, 3 meses, mais ou menos. A gente... Aí, nesses dias, para quem você já perdeu algumas pessoas, né, também, tem uns dias que são mais difíceis, né? Aqueles dias que você realmente precisa se retirar, precisa chorar. E a gente estava meio triste, né? Ainda batido, e nós fomos para a praia. Aqui é a Praia do Caripi, né? Barcarena. Lugar, fonte de inspiração. Fonte de inspiração. Vamos para a praia. E nós passamos lá, tomando uma água de coco, conversando, né? Sobre os próximos passos. Todo mundo ainda de máscara, ainda aquele clima de Aquele Covid, clima. Né? E nós começamos a nos perguntar o seguinte... aconteceu isso com a nossa família, né? A gente não entende ainda por quê, mas a gente vai começar... A gente não vai questionar o Senhor, a gente vai perguntar para quê? Para qual propósito, né? E a gente começou a se perguntar como é que a gente pode ressignificar essa dor? Como é que a gente pode ajudar outras pessoas e também sermos ajudados? Porque nós estávamos... A perda de um familiar, principalmente em condições tão adversas como a Covid, causa um impacto e uma mudança de 360 graus na vida da pessoa. Então, a gente estava passando por necessidades emocionais, né? Psicológicas, né? Físicas também. Todo mundo ganhou muito peso, se alimentando mal. Emocionalmente também abalados. Juridicamente precisando, né? Dar encaminhamentos, a parte burocrática, bancária, contábil. E aí a gente pensa, ao mesmo tempo, a gente conhecia outras famílias aqui em Barcarena que também tinham perdido outros entes queridos por Covid. E algumas pessoas tinham perdido entes familiares antes e já tinham passado por esse processo. E outras pessoas foram perdendo depois de nós e a gente começou a perceber que a gente estava começando a ajudar. Por exemplo, existiam pessoas que, por exemplo, o familiar, o patriarca, era quem trabalhava,
a mulher esposa Era o provedor da casa. era uma mulher do lar, né, que nunca trabalhou, que não sabia o CPF do marido. E aí perde um ente familiar, agora eu tenho algo para administrar, eu tenho empresa para administrar, eu tenho que dar andamento. Como é que eu resolvo tal situação no banco? E aí, como é que eu dou entrada numa pensão por morte? Como é que eu entro com o inventário? Aí, por exemplo, eu sou da área jurídica, eu comecei a ver que eu estava conseguindo ajudar, ainda que com orientação, aquela pessoa. Olha, com a gente, você tem que fazer dessa forma, tal encaminhamento dessa outra forma. E eu comecei a ajudar. De outro lado, outras pessoas que já tinham passado por isso também nos orientavam. Olha, no banco é dessa forma, tal, conta conjunta é assim, entendeu? E aí, emocionalmente, a gente pensou, vamos, naquele momento lá na praia, a gente teve aquele insight, o Senhor confirmou nos nossos corações, vamos fazer um projeto. Na nossa cabeça, no momento, era um grupo de apoio, e vamos reunir 5 famílias para oferecermos esse apoio multidisciplinar. Porque a gente estava vendo que nas nossas vidas a esfera ela era na integralidade. A gente precisava de apoio no corpo, na alma e no espírito. E seus pais já trabalhavam com corpo, alma e espírito, através do Casados para Sempre, da fé, né? Da fé. E logo de pronto, assim, a gente ficou, né, com aquela ideia, maturando. E quando foi em julho de 2021, nós conversamos com a Neuza Caravelas, que até hoje é psicóloga voluntária, profissional do projeto, que foi a primeira profissional que, de pronto, aceitou. Quando nós A cabeceira grande, a Neuza Caravelas? Sim, certo. Sim, exatamente. Família Caravelas e tudo, a família grande, conhecida. E a família é uma grande apoiadora, inclusive do projeto, Bom. As irmãs, todo mundo, Um abraço, a família Caravela. Um abraço, beijo grande. E Neuza falou assim, pessoal, é sensacional essa ideia. Eu gosto muito da área social, inclusive estou com uma disponibilidade de tantas horas por mês. A minha família é de lá e tudo, eu posso ir sim, vamos começar. Em agosto, no dia 26 de agosto, nós você já foi trabalhando na área jurídica para abrir a... Já me pesquisando e tudo. No início, a gente tinha aquela ideia, um grupo de apoio, né? Mas, e aí, quando foi em agosto, nós fizemos a primeira reunião, reunimos as 5 famílias, né? Algumas mais próximas, outras não tão próximas, mas conhecidas, né? Porque a gente se conhece aqui ainda aqui de vista. E quando foi em dezembro, a gente oficializou, né, a Constituição... Dezembro de 21. De 21. Foi fundado e votado pela Assembleia Geral o Instituto Francisco Magno Nunes. Associação Instituto Francisco Magno Isso. Nunes. Associação sem finalidade lucrativa. E a nossa origem, ela teve esse viés... doloroso, dificultoso das pessoas, do grupo das pessoas que do estão... Covid, da questão Covid, né? Da Covid. E hoje, agora em agosto de 24, vamos completar 3 anos de projeto. E o que vocês oferecem para a gente que quer conhecer o teu instituto ou precisa da ajuda do instituto? Hoje, Bruna? Hoje foi estendido, né? Quais são os serviços hoje que vocês nos oferecem? A origem do instituto, antes dele responder, foi a questão da Covid. A dor, né? Mas no decorrer... O apoio é mais emocional, né? Isso. No decorrer do tempo, a gente sentiu a necessidade e teve uma demanda por parte da comunidade de ampliar para não apenas para o luto... outras áreas. Não apenas o luto da Covid, não apenas o luto por outras causas de morte, mas para outros dilemas humanos, para outras dores. Né? É uma ansiedade, é depressão, é pensamento acelerado, as consequências advindas da Covid, entendeu? Pensamento suicida, as sequelas, também pessoas, eu posso não ter perdido, mas eu sou uma mãe. Eu era um amigo. Que eu não consegui gerar, né? E eu perdi aquele filho e que não deixa de ser uma dor, por exemplo. Eu perdi um amigo, eu perdi um companheiro de trabalho, Exatamente. Eu perdi um irmão na fé, eu perdi alguém. E consequências. Uma consequência muito grande. Da pandemia. E hoje, né, nós temos alguns pilares. Nós oferecemos
esse apoio multidisciplinar, mas para as famílias da comunidade de Barcarena. Não só de Barcarena, porque outras pessoas, inclusive de Belém, vêm também. Bruna, onde é o endereço do Instituto? Hoje, nós estamos funcionando na sede da Comunidade Novo Tempo, no anexo, que é cedido, né, para o Instituto. Da igreja, Pastor Helder, né? Na frente da Fermatec, nós estamos funcionando lá, de forma provisória. Nossos encontros são mensais. E o que você vai encontrar no Instituto, né? Como eu falei aqui, apoio multidisciplinar em formato de alguns pilares. Nós temos alguns pilares. A saúde mental, que é a nossa origem, ela é o nosso pilar. Então, nós teremos muitas psicoterapias em grupo, conduzidas por psicólogos, muitas palestras de temas de desenvolvimento humano, tudo que leva o ser humano a viver melhor, a avançar, a se restaurar. Restaurar. Essas temáticas a gente leva, né? A gente tem uma rede de profissionais. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu sou um profissional de alguma área que eu me encaixo dentro do Instituto e eu quero poder fazer parte do Instituto. Eu tenho como fazer parte, Bruna? Com toda certeza. Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Como é que eu posso me voluntariar? Né? Como é que eu posso, de alguma forma, servir? Com o seu dom, com a sua habilidade, você é mais do que bem-vindo, né? Bacana. Com a sua vocação. Nós temos outra pilar, né? A espiritualidade, né? Então, nós temos pastores, inclusive, que são voluntários, que trazem temas, né? Também da espiritualidade, que podem, inclusive, dar um aconselhamento, né? Para alguma família, né? E temos também o desenvolvimento humano como pilar e a qualidade de vida e o bem-estar. Então, tem nutricionista? Temos nutricionista tem também voluntário. Também. Mês, por exemplo, Outubro Rosa, a gente gosta de fazer um encontro alusível a cuidado da saúde feminina. A saúde feminina. Então, Então, significa que o Novembro Azul também os homens têm vez. Também. A gente gosta sempre de fazer alusão, né? As cores do mês, a gente gosta de fazer... Janeiro Branco, a gente fala muito sobre a saúde mental. E se um empresário agora, um empresário da nossa região, ele quiser ajudar o Instituto Francisco Nunes Magno? Hoje, como eu falei, né? Nós somos uma associação sem finalidade lucrativa. Se você hoje deseja apoiar, né? O seu apoio pode ser o seu serviço, a sua vocação pode, mas todas as ações elas dependem do voluntariado. Então, você pode sim, empresário, empreendedor, né? Eu sou empresário do ramo, por exemplo, do comércio alimentício. E eu quero doar para o Instituto Magno Nunes 10 cestas básicas por mês. Perfeito. Um exemplo. É plenamente possível, porque a gente trabalha, nós somos uma entidade que tem uma finalidade de assistência social também. A filantropia, né? Então, nós, inclusive agora, dia 5, já é um momento oportuno, dia 5 de maio, a gente vai realizar nosso segundo treinão solidário, que é o treinão de corrida de rua, que é ano passado nós fizemos, em parceria, a gente realiza com o Cabana Clube, em parceria, e é solidário. O objetivo é arrecadar alimentos para ser doado a uma comunidade carente. Ano passado, a doação aconteceu no Aringa Rio, e a segunda edição ela vem com esse propósito, fomentar a qualidade de vida, né, o bem-estar e promover a solidariedade, né? É uma forma de você, ao mesmo tempo, estar se exercitando, cuidando do seu corpo, que é templo do espírito, e, ao mesmo tempo, poder promover a solidariedade junto conosco. A assistência social é algo que nós também primamos. Cadeira de rodas, também, ano passado, tivemos a oportunidade de fazer a doação para um familiar de uma participante que estava precisando muito, né? E qual é o envolvimento hoje da pastora Laurita? Ela é presidente, né, do Instituto. Ela está com o cajado na mão. Diretora-presidente. A família é plenamente envolvida, né? Nós estamos juntos Irmãos nessa na missão. Igreja, amigos. Né? Amigos. Hoje, nós temos uma diretoria, né, constituída. Gostaria de mencionar... É bom você falar. Gostaria de mencionar. À vontade, né, cara? Gostaria de mencionar, né, e agradecer também, né, todo o apoio que a diretoria do Instituto tem. É a diretoria original desde 2021, que é composto
presidente, né, minha mãe, Laurita. Vice-presidente é o Lucas Nunes, né, meu irmão. A secretária-geral é Rafaele Coelho Cardoso, né, minha irmã. Secretária adjunta, a pastora Cristina Mello, né, da Novo Tempo. Certo. Eu venho como diretora tesoureira e coordenadora da comissão de projetos da entidade. E nós temos um conselho fiscal, que é composto pela Enilda Coelho, pelo Valdoilto Bizinoto e pela Vanessa Monteiro. Então, somos em total de 8. Além disso, nós temos comissões temáticas. Como é que funcionam as comissões temáticas? Nós temos os encontros ordinários, que é uma vez ao mês, mas durante o desenvolvimento do mês, a gente tem as atividades que acontecem. Por exemplo, nós temos a comissão de visitação e acolhimento. Essa comissão, o nome mesmo já fala. Já está dizendo, né? Fazer aquela escutativa, aquela visita para os familiares que têm alguma necessidade. Um aconselhamento. Quem coordena é a Gisele Gomes, que é uma participante fundadora junto conosco, está junto com a minha tia Nilda, que é assistente social, né? Então, mais a Caravelas. A Neuza já fica mais na parte mesmo das psicoterapias, mas e formações também. Inclusive, agora em março tivemos a segunda formação de capacitação de comissões. E aí a gente trabalhou a comunicação. E na primeira formação nós tivemos o tema desenvolvimento de habilidades de equipes. Agora, em março, tivemos a comunicação dentro das equipes. A minha comissão é comissão de projetos. Então, a gente fica responsável por ler os editais, escrever novos projetos, cuidar da parte de parcerias, né, entre as instituições, a regularização, né, de representatividade perante alguns públicos, né, privadas. Ano passado a gente realizou a nossa primeira corrida Mãos Amigas, né, que foi assim um marco dentro da nossa comunidade, e até hoje assim eu fico assim. Vai ter a segunda, né? Vai ter a segunda em agosto, em data que a gente vai divulgar. Tem a comissão da mídia, que o Caio, que está aqui atrás das câmeras, faz parte, junto com o Lucas, o Peterson, a Jamile, Gabriel e também Paulinho e Sara. Tem uma equipe aí de jovens muito boa da mídia. Abençoada. Muito boa, que está servindo e eles cuidam, né, dessa parte. Então, assim, hoje nós temos mídia, comissão e visitação, e alimentação, que cuida da parte da alimentação dos eventos. E cada uma das suas comissões tem essas atividades, né, paralelas. A gente divulga essas atividades nos canais das redes sociais do Instituto. Eu queria que tu deixasse, né, os canais das redes sociais do Instituto. De falar primeiro, né, Anota aí, meu povo. Na agenda. Instagram é @Instituto Francisco Magno Nunes. Facebook também, Instituto Francisco Magno Nunes. E o YouTube também leva o mesmo nome. Tem um canal no YouTube. Tem lá... Então não dá para errar. @Instituto Francisco Magno Nunes. Exatamente. Instagram. No Facebook é Francisco Magno. A página Francisco Magno Nunes. Isso. Né? E... No YouTube, também, é o canal... Instituto Francisco Magno. Não tem um @ no YouTube, não. Não. Só Instituto mesmo. E lá a gente divulga exatamente... as atividades. As ações que já ocorreram. Certo. Você tem um vídeo institucional. Assim, se você quiser saber com mais detalhes como a história, como tudo começou, porque hoje a gente faz assim, um resumo, né? Porque é até ruim a gente falar nomes, porque... Pode ser que faltou de alguém, mas não se sinta falto, não, tá? São inúmeras mãos amigas. São tantas pessoas que ajudam, que Deus levantou para esse ministério. Porque vocês olham assim, às vezes o instituto é porque tem que ser o formal, né? O jurídico. Mas, na verdade, é um ministério, né, Bruna? É uma vocação, é um ministério, é uma vocação, é um chamado. É um chamado. É algo de Deus. E, assim, tem sido muito recompensador. Durante esse último ano... A gente recebeu no Instituto aproximadamente 500 pessoas durante um ano. E dentre os encontros, né, porque a nossa média de participantes é entre 35 a 40 membros participantes.
Então, ao ano... eu não tenho nenhuma dúvida que vai aumentar. Então, depois do Papo e Louvor, né, Caio? Depois do Papo e Louvor... Vai aumentar, com certeza. Né? Vai aumentar. Agora, em março, né, nós tivemos a boa notícia, excelente, na verdade, que a gente agradece muito, porque foi algo divino mesmo, que foi a promulgação, né, da lei municipal de utilidade pública para o Instituto Francisco Magno, que foi um requerimento do nosso amigo vereador Paulo Ronildo. Paulo Ronildo, que ainda a gente manda um abraço. Um grande abraço, vereador Paulo Ronildo. Um servo de Deus naquela casa, juntamente com outros servos e servas de Deus. O vereador Paulo Ronildo tem sido também um homem que Deus tem usado muito. Tem usado muito, assim, e tem apoiado muitos projetos sociais na comunidade, assim, a gente tem visto o trabalho. E o vereador Paulo foi mais uma amiga, dentre as inúmeras que desde o início acreditaram no projeto e fez o requerimento de autoria própria do vereador Paulo. A Câmara Municipal foi aprovada em primeiro e segundo turno, né? E agora, em março, no dia 15 de março, o nosso prefeito Renato Ogawa assinou a lei Utilidade Pública Municipal. Então, a gente fica com um sentimento de muita gratidão. Com certeza. A Deus, né, primeiro, e essas pessoas que Deus usa como instrumentos para que hoje o poder público municipal, ele reconhece, né, que esse trabalho desenvolvido, ele tem uma relevância pública, né, social e histórica. Não deixa de ser histórica, porque seu pai, há 40 anos completando esse ano mesmo, ele em memória, né? Ele viveu aqui 37 anos. Ele veio para cá ser um desbravador, né, querida? Um desbravador. Ele, como muitos que tem aqui, muitos. Que essas memórias, elas merecem ser, né, relembradas, recontadas, porque são muitos tijolos, Foram, né? desbravadores. E hoje a gente está aqui para contar e honrar o legado. Quando a gente decide permanecer e persistir, mesmo diante de uma dificuldade, é uma das formas que a gente fala sobre amor, né? Quando a gente passa pelo processo doloroso do luto, uma das formas da gente honrar a memória daquele que nós amamos é decidir persistir, é perseverar, é continuar a jornada. Assim a gente vai estar honrando o legado dessa pessoa amada. Bem, mas como você sabe, o Papo e Louvor 008 tem que acabar, está acabando. Eu sei que aí do outro lado você está dizendo, a Bruna aqui, mas... Bruna, foi um prazer, um privilégio, uma honra muito grande poder ter você aqui no nosso podcast. Eu quero te agradecer, mas quero que você deixe suas considerações, entendeu? Conhecer um pouco da história da tua vida, da tua família, do legado do teu pai e ver a importância do Instituto hoje para a tua vida e para a vida das pessoas que são assistidas por ele, enche o nosso coração de alegria, porque a gente sabe que Deus, quando Ele tem o total controle da nossa vida, o pastor Josué, nosso líder na Igreja Quadrangular, ele sempre diz, se a gente não atrapalhar o Espírito Santo, Deus vai fazer coisas tão grandiosas que não só seremos surpreendidos, mas nós também seremos agraciados, porque a gente fazer aquilo que nos faz bem e a gente sabendo que faz bem também aos outros é muito bom. Então, eu queria que você desse suas considerações finais. Eu acredito que mais lá para frente, um dia, você vai voltar com novas ações, vai contar as boas novas do que Deus estará fazendo lá no Instituto. Eu queria que você agradecesse a nossa audiência, o público que está nos dando a honra de estar conosco no podcast Papo e Louvor 008, hoje recebendo a Bruna Nunes, na verdade, ela que é uma das fundadoras e diretora do Instituto Francisco Magno Nunes, que veio contar um pouco aqui da história dela, um pouco da história do Instituto, e agora ela vai dar as considerações dela, tá bom? E você que viu essa história, compartilha, faz o réus, né, Caio? Bomba aí nas redes sociais, porque essa história linda de vida, essa história que nasceu no coração de Deus, que é o Instituto Magno Nunes, através da Bruna e da sua família e dos seus amigos, ela precisa ser compartilhada. Mas, Bruna, chegou o momento de você se despedir, as suas considerações. Eu agradeço profundamente, pastor, pelo convite, Caio também, pastor Paulo.
pastor Marcos, participar aqui Marcos Paulo, meu nome. Marcos Paulo, inclusive, coincidentemente, pela participação, pela oportunidade aqui de contar um pouco da minha história, da jornada da minha família e do trabalho social, né, comunitário que temos desenvolvido aqui. E, na verdade, a gente apenas está transbordando, né? Eu penso assim, o que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias é que Ele tem derramado tanto na nossa vida que não tem mais como eu ou qualquer pessoa que está envolvida nesse movimento reter. Na verdade, é transbordar, né? Transbordar e para que nós tenhamos vida em abundância. O inimigo das nossas almas, ele quer nos ceifar, né? Ele milita diariamente com esse objetivo. Mas o que Deus ele me fala é que Ele tem algo a mais. É de que Ele é especialista em transformar momentos de dor em novos recomeços, em reencontros, em mudanças de rotas e de destinos, e que a palavra dele sempre se cumpre, né? Eu vejo hoje a materialização do Salmo que diz que os que chorarão com lágrimas ceifarão com alegria, né? Então, eu creio, assim, piamente, né, no propósito divino deste projeto, naquilo que nós temos construído para a glória de Deus, porque Ele é o grande idealizador e todos os dias nós falamos, Senhor, tu és o dono dessa história, Tu és o grande idealizador desse projeto. É verdade. Então, todas as ações que nascem através dele, eles são não para a família Nunes, não para a Bruna, para a Laurita, é para a Tua glória, eles estão fazendo para Ti. De é para a Tua glória. Amém. Então, nós estamos aqui, né? Nesta terra, apenas para servir, né? E eu estou grata ao meu Deus pela oportunidade de servir a nossa comunidade, pela oportunidade que Ele tem me dado de me reencontrar, de viver melhor, porque hoje eu vejo a mudança para melhor. E quão bom a gente olhar para trás e ver que, apesar dos dias difíceis, que nós hoje estamos vivendo melhor, espiritualmente, emocionalmente, a qualidade de vida. E o prazer de poder servir ao próximo. Servir ao próximo, né? Porque Jesus, Ele é o nosso maior padrão de voluntário. É verdade. De tudo, né? Jesus é o nosso padrão de tudo. E Ele não poderia deixar de ser o nosso maior padrão de voluntariado, né? Então, Ele é o nosso grande mentor nessa jornada. E somente agradecer por essa oportunidade de compartilhar e dizer que estamos à disposição, não só eu, pastor, mas o Instituto Francisco Magno Nunes, à disposição de Barcarena, à disposição da Igreja do Senhor Jesus. E somos servos, estamos aqui para servir. Amém. Esse foi o nosso Papo Louvor 008. Fica aqui o nosso abraço, pedindo que você deixe seu like, faça a inscrição no nosso canal, nas redes sociais, compartilhe esse podcast. Você que está nos vendo, nos ouvindo, tenho certeza que Deus, em nome de Jesus, através da história aqui da Bruna, através de tudo que ela passou durante essa pouco mais de uma hora aí, compartilhando conosco a sua experiência de vida, desde a sua infância, até essa grande idealização e realização do Instituto Francisco Magno Nunes, que a história da tua vida também pode ser alcançada por Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. Fica o nosso abraço, que Deus te abençoe, e vai vir aí o Papo e Louvor 009, e a gente quer a tua audiência. Que Deus te abençoe, fica na paz, Deus sabe o que faz.